meu convidado hoje é o Gleiber Dantas, diretor-geral do Procon Natal. O Procon Natal está de olho no aumento abusivo, hein? De álcool em gel, máscara de proteção, luvas. E também tem acompanhado aí os consumidores, clientes, por exemplo, de agências de viagem, por conta da desistência de pacotes nesse momento difícil, de isolamento social e cancelamento de voos em todo o mundo. Bom dia, Gleiber. Bom dia a todos. Vamos começar pela nota técnica, né, do Procon, aumento abusivo aí dos insumos hospitalares, geralmente são insumos hospitalares, né, Luciano, nessa questão do coronavírus. Explica pra gente aí. Nós começamos a receber denúncias já na semana passada, já no final da semana passada, desses possíveis aumentos abusivos. Os consumidores dizendo aumentos de 200, 300, 400, 500% em alguns produtos, como máscaras, luvas e álcool em gel. Minha esposa é da área de saúde, ela é odontóloga, dentista, ela notou isso, um aumento, principalmente das máscaras, né? Isso, aí começou a chegar, então, a gente já preventivamente, para que esses comerciantes que estão praticando isso, nós resolvemos editar essa nota técnica, mostrando que não é só uma questão de vontade dele aumentar, que o aumento abusivo ele tem previsão legal e, uma vez constatado, será devidamente punido. Aí o que é que diz? O que é que diz a lei, doutor Gleiber? Bem, o artigo 39 e o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor diz: o artigo 30 é vedado ao fornecedor de produtos, serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Isso no inciso 5º. No inciso 10, elevar sem justa causa o preço dos produtos ou serviços. No artigo 51, nós temos: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. E o outro inciso: permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Então, assim, isso só para citar especificamente o Código de Defesa do Consumidor. Só para o nosso ouvinte às vezes não lida com os termos jurídicos, vedado é proibido, proibido, hein? Vedado é proibido. Luciano Gleiber. Doutor Gleiber, bom dia. Bom dia. Eu queria o senhor explicasse o seguinte: o Procon normalmente fala muito faz muitas fiscalizações no varejo, né? O que eu tenho ouvido desde ontem de vários varejistas é que esses aumentos de preços eles vêm da indústria. O cara já recebe, por exemplo, numa farmácia ou num supermercado por um preço bem acima. Já houve aumento da indústria, né? Já, o varejista já está recebendo esses produtos muito mais caros. O Procon também atua dessa forma, também vai à indústria, também pode atuar a indústria? Sim, se for constatado realmente, também sim. E essa constatação é via nota fiscal? Isso. Nós, inclusive, na nota técnica, já nos preocupamos com isso. Nós colocamos, se vocês verificarem na nota técnica, a parte final diz que é importante frisar que a abusividade consiste apenas na majoração de preços sem justificativa, que poderá ser dirimida, aí já explicando também, dirimida poderá ser tirada essa abusividade, né? Através dos livros de movimentação, notas fiscais, de entrada e saída de produtos, dentre outros que comprovem o valor de aquisição em relação ao valor final praticado. Então, o que a fiscalização está fazendo, notadamente na questão do varejo, né? Que a gente chega, notifica, a gente não chega e diz: olha, esse preço é abusivo, não. A gente notifica eles. Dá explicações. E pede para que eles apresentem as notas fiscais. Geralmente a gente está pedindo de dezembro para cá. E aí nós vamos ver quanto foi que ele adquiriu esse produto. Então houve uma variação na indústria, ou seja, quem produz houve uma variação maior. E aí a gente vai tomar as precauções, inclusive com o Ministério Público, que ontem já nos fez uma recomendação, que eu até trouxe aqui, já chegou no final da tarde, é uma preocupação também no Ministério Público, dentre outras coisas, desse comerciante que esteja estocando esses produtos para poder
soltar ele no mercado mais à frente com preços diferenciados. Estados Unidos, o americano. A família, os irmãos lá, É. saíram comprando tudo que era álcool gel, inclusive anunciando pela Amazon, se não me engano, e outras empresas, né? Amazon e eBay. E temos se deram mal. O Ministério baniram Público eles. nos alertou também de outra preocupação, de que teriam pessoas, né, que a gente fiscalizasse também, que estaria comprando esse álcool, principalmente o álcool em gel, para fracionar e vender em sinal, inclusive de forma errada, com a estocagem errada, com o frasco, sem qualquer tipo de comprovação de que aquele álcool realmente seja o álcool 70%, que é o que realmente coíbe, né? Bom dia, doutor Gleiber Dantas. A Bom gente está dia. falando aqui dos aumentos abusivos em relação à máscara, em relação ao álcool em gel. Em relação aos supermercados, já há algum registro de aumento de preços? Tem uma fiscalização? Porque muita gente está assustada e está estocando alguns produtos e tem percebido o aumento de outros. Papel higiênico. Papel higiênico também. Sempre que há essas crises, né, no caso agora é uma pandemia, né, da Covid-19, as pessoas geralmente correm para estocar com medo de que haja um desabastecimento. Em relação, não é, principalmente no Brasil ainda não é o caso. Nós temos casos realmente muito graves na Europa, como a Itália, a Espanha, mas no Brasil ainda não é o caso. Nosso número ainda é muito pequeno. A preocupação é grande. Nós temos que tomar as prevenções, mas ainda não é o caso. Nós ainda não constatamos esses aumentos assim tão absurdos a nível de supermercados, das grandes redes, né? Nós temos realmente a fiscalização do PROCON, ela é um pouco limitada, por isso também a recomendação do Ministério Público que haja um empenho, uma parceria, uma integração entre PROCON municipal, PROCON estadual, Ministério Público, para que a gente possa ampliar essa fiscalização. Eu não sei se o Luciano Kleber viu, Luciano, algumas associações de supermercado, inclusive, foram para as redes sociais, alguns foram dar entrevista, inclusive, para acalmar a população, que não é necessária essa corrida às gôndolas, para levar para casa, que não chegamos nessa situação. Você acompanhou essa movimentação? Acompanhei, e essa dica é muito importante, porque a corrida aos supermercados ela causa 3 efeitos colaterais, né? O primeiro e mais relevante, que tem a ver exatamente com a vinda do Dr. Gleiber aqui, esse aumento de demanda que força o preço. Né? É mercado, é lei de mercado. Você tem teoria econômica. É teoria econômica. O segundo é o seguinte: o consumidor ele pode terminar despendendo um valor desnecessariamente. Isso. Ou seja, ele, a grosso modo, uma feira que ele vai fazer para um mês, ele vai fazer para 2 e vai gastar aquele dinheiro dentro de um único mês. Ele vai antecipar um gasto antes de receber, por exemplo, o seu salário. E vai prejudicar muita gente, porque as pessoas vão atrás também de produtos e não tem, né? E o terceiro ponto, né, que só esses 3 pontos já seriam suficientes para que as pessoas se conscientizassem para evitar isso. O terceiro ponto é que você pode, inclusive, ficar com produtos que vão se vencer. Né? Você pode, por exemplo, um iogurte. Geralmente o prazo de validade é de 15, 20 dias. Prazo de validade de um iogurte. Você compra ele para 2 meses, ele vai se vencer dentro da sua casa. Lógico. E você vai perder dinheiro. E neste caso, qual é a orientação do PROCON, Dr. Gleiber? Não. Nessa corrida aí para. Inclusive a educação para o consumo é uma das nossas prerrogativas enquanto PROCON, né? Essa pessoa realmente, como bem asseverou o Luciano Kleber, realmente ele provavelmente vai usar, sei lá, um cartão de crédito, alguma coisa, ele vai se endividar para estocar alimentos que talvez não precise, e aí vai acabar tendo um problema mais sério. A gente recomenda que continue fazendo as compras normalmente, porque no Brasil não há qualquer indício de desabastecimento. Doutor Gleiber, você falou que o PROCON está fiscalizando, constatando algumas denúncias de abuso nesse momento, mas para constatar o abuso, é preciso ter uma base de referência, uma base de dados. Isso. Qual é a referência que o PROCON está usando para você dizer, por exemplo, um álcool gel, ele dobrou de preço? Isso. Nós tivemos uma denúncia de uma consumidora que ela provavelmente deve trabalhar na área de saúde. Isso aí realmente não foi, ela não disse, mas provavelmente ela deve trabalhar na área de saúde, porque ela chegou e disse que costumava normalmente comprar máscaras e
que comprava um determinado tipo de máscara e a caixa custava R$10,50 e que na sexta-feira ela foi no mesmo local que ela sempre costuma comprar e essa mesma máscara estava por R$ 49,90. 400%. Cerca de 400% de aumento. Então ela fez a denúncia e a fiscalização do PROCON está indo nesse local pedir justamente essas notas. A gente vai querer as notas de dezembro para cá e eles vão ter que se explicar de por que esse aumento. Pois é, eu ia exatamente pedir um reforço do senhor nesse ponto, doutor Gleiber. Onde é que está a linha divisória entre a abusividade e uma forçação de preço por excesso de demanda, né? O PROCON precisa estar muito atento a isso, né? Lógico. Porque isso passa por esse conjunto de educação, para o consumo, por esse cuidado e outra de coisa, não há tabelamento de preço não para isso. Não há. Isso está bem claro realmente então, na nota técnica. É importante que o PROCON deixe isso claro, né? Vocês precisam também analisar, porque, por exemplo, não sei se é o caso, não me ative detalhadamente a essa questão especificamente do álcool em gel. Vamos supor uma situação hipotética, uma fábrica de álcool em gel, ela tem um aumento de demanda pelo seu produto e ela precisa, por exemplo, contratar mais gente. Sim. Então ela tem mais custo para fazer isso. Naturalmente, esse preço na indústria iria crescer. Isso. Então, não é nem tão difícil, não. Você pegue realmente essa questão que a gente pede, é por isso que a gente não chega já multando. A gente dá o prazo 10 dias, para que a pessoa apresente sua defesa do porquê, né, apresente todas as notas e apresente sua defesa por que aquele preço está assim. Então a gente vai verificar. Imagine esse local que nós citamos aqui, né, como exemplo, que aumentou de R$10,50 para R$ 49,90. Ele vai apresentar as suas notas. Imagine que a indústria não fez qualquer aumento para ele, ou se aumentou ali 20%. E aí ele vai e aumenta, em vez de repassar os 20% que ele teve, aumentou 400%. Aí quem fez isso? Absolutamente abusivo. Quem fez isso? Pode ser acionado. Sim, quem abusou está sujeito aqui. Qual a penalidade? Porque muita gente diz, pelo PROCON, recebe lá a multinha do PROCON, recorre. Mas pelo PROCON é multa. Né? E aí nós podemos chegar, nós temos aqui, porque nós temos uma integração com o PROCONs Brasil. Nós temos, inclusive, um grupo de todos os PROCONs do Brasil. Em algumas cidades, no caso aqui de Recife, nós recebemos ontem, já existe um decreto em que, constatada essa abusividade, o próprio município diz que, em caso de reincidência, até de cassação do registro de funcionamento desse estabelecimento. Mas a multa isso vai aqui não. A multa é porque a multa vai de acordo com o faturamento da empresa. Essa é uma multa que pode ir de valor baixo, se for uma empresa muito pequena. Se for uma bodega, vai ser baixo. Se for um supermercado, vai ser muito. Vai ser muito, exatamente. Os valores podem chegar a milhões, inclusive. Nosso tempo está acabando. 2 questões para a gente encerrar. Uma que não tem nada a ver com a história do coronavírus, mas o nosso ouvinte, o Fernando Godinho, está perguntando sobre fiscalização de preços de combustíveis em Natal. O preço está caindo aí, essa confusão toda, Arábia Saudita e Rússia e tal. Tem fiscalização do PROCON sobre combustíveis? Essa parte nós fiscalizamos, mas na verdade ainda estamos. Isso é uma pauta que nós assumimos há pouco tempo o PROCON. E nós temos uma pauta, realmente é uma das que a gente quer se reunir com o Ministério Público para agir justamente em relação a isso. O foco agora é no coronavírus. O foco é no coronavírus. Essa parte, nós estamos também vigilantes em relação à questão dos preços dos combustíveis, mas o foco principal hoje é a questão do coronavírus. Agências de turismo, pacotes de turismo, como é que o senhor está acompanhando essa questão? Bem, nós tivemos inclusive reunião com a ABAV, né, a associação dos agentes de viagem, né? Isso. Eles estavam realmente muito preocupados com isso, nos procuraram e nós tivemos essa reunião. E o que foi passado para eles é o seguinte: na atual situação, que principalmente a Europa, a Ásia, o mundo hoje é pandemia, porque realmente a doença já espalhou por todas as regiões. A crise é global. É global. A crise é mundial. Então, aquela região, veja, as fronteiras estão sendo fechadas, então a pessoa tem um pacote de viagem para um país
a própria fronteira daquele país já está fechada. Argentina, Chile ontem decidiu isso. Chile, Argentina, a Europa praticamente toda. A Latam cancelou 90% dos voos internacionais. E Venezuela, que ninguém vai para Venezuela, mas quarentena. Azul também, Marcelo. Azul. Eu fui esse, Caracas, Ilha Margarita, mas fui antes dessa crise toda do Brasil. Vê o seguinte, por incrível que pareça, ainda temos algumas companhias aéreas, principalmente, algumas que querem ainda insistir em cobrar algum tipo de multa pelo cancelamento. Isso totalmente vedado, não pode. Olha, um ouvinte aqui, Não o Oliveira, comprei um pacote pro Beach Park aqui no Ceará, Fortaleza, e eles não querem cancelar. Procon mandou procurar o Procon da cidade. O que fazer? A pergunta do Oliveira. Veja o seguinte. O pacote é no Ceará aqui, vizinho. Isso, é no nosso vizinho, que não tem ainda, isso foi explicado na reunião com a BAV, e aí eu quero deixar claro. Se a localidade onde ele comprou o pacote tá só assim, em alerta, mas não tem casos, não há uma disseminação, então fica muito difícil cancelar, porque a recomendação é, fique em casa ou evite, mas não existe o Rio Grande do Norte tem um único caso confirmado. Só se houver decreto de emergência, saúde, médica. Caso o estado do Ceará, o estado do Rio Grande do Norte decrete que as pessoas devem permanecer em casa, não saiam, então se houver esse decreto, aí a gente tem como cancelar sem qualquer multa. Como é o caso de Recife, o senhor citou aqui. Recife já deu, está fechando mas nós aqui ainda não pode tomar esse tipo de medida. Não há. Então, assim, cancelar agora sem qualquer tipo de decreto que seja emergencial, fica muito complicado. Conversamos com o Gleiber Dantas, diretor-geral do Procon Natal. Ele avaliou aqui, inclusive, a nota técnica do próprio Procon sobre os impactos do coronavírus nos preços de insumos da área médica, como álcool em gel e também máscaras e outros nessa corrida contra o coronavírus. Também falou aqui sobre preços de pacotes de viagem. Obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a vocês. É isso aí.